Olá, tudo bem? Estamos reunidos para mais um encontro, hoje falando sobre um conteúdo extremamente importante para você candidato, você candidata, que está pleiteando uma vaga, um certame público na área de educação. Hoje iremos abordar especificamente uma tendência pedagógica contemporânea e que, como tal, vem despertando o olhar de todos os estudiosos, de boa parte daqueles que se interessam, que buscam saber, conhecer como anda e quais as novas perspectivas para a educação nacional. Essa teoria, essa tendência, essa escola filosófica educacional ou esta pedagogia que iremos estudar hoje, recebe o nome de histórico-crítica. Ela é uma criação, como nós veremos aqui, do educador Demerval Saviani, um dos grandes nomes da nossa educação nacional. Demerval Saviani propõe um modelo de educação diferenciado, o qual iremos estudar aqui hoje. Esse modelo de educação tem sido fruto de inúmeras pesquisas, textos e estudos e tem sido posto e tem sido entendido como uma proposta verdadeiramente alternativa e revolucionária ao modelo de educação posto, colocado, vigente dentro da sociedade contemporânea. O grande truque, o grande trunfo do modelo do professor Demerval Saviani é valorizar o conhecimento dentro da escola, o conhecimento científico, para ser mais específico ainda, o conteúdo, como uma ferramenta, como uma chave para a mudança social. Demerval Saviani, desta maneira, entende que o conteúdo, que o conhecimento científico é a chave, é a ferramenta, é o instrumento para a transformação, para a mudança da sociedade. Este educador acredita e defende que a educação como tal deveria buscar levar ao educando a construção do conhecimento por meio de uma relação entre o conhecimento de mundo, conhecimento de vida que esse educando traz, até chegar a esse confronto, a esse encontro, a essa troca com o conhecimento científico que a escola traz. Esse diálogo, essa relação, conhecimento científico, conhecimento de mundo do educando, possibilitaria, levaria a este educando a possibilidade de entender o mundo à sua volta, compreendendo assim as realidades, as desigualdades, as relações que existem, que permeiam este universo, de maneira que este educando se tornaria emancipado através de uma relação prática social inicial, teoria e prática social final, que o levariam a tentar a mudança, a transformação de sua realidade pessoal e da realidade, por consequência, da sociedade na qual ele vive. Ok? Vamos, então, ver o nosso primeiro slide. Pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica surgiu no Brasil. Ela é nossa, ela é brasileira. Na década de 80, com o professor Demerval Saviani. Nós temos que lembrar que, na verdade, alguns autores colocam que ela surge na década de 80. Mas, no final da década de 70, nós já temos alguns expoentes da pedagogia histórico-crítica. Desde o seu princípio, assumiu alguns pressupostos teóricos vindos de outras áreas. Que áreas, professor Rodrigo? Ora, sociologia, a psicologia e a história. Fundamentada no materialismo histórico marxista e na epistemologia dialética, na psicologia, os trabalhos da Escola de Vygotsky têm importância capital. O que ele quer dizer com isso? Preste atenção, candidato ou candidata. Esse conteúdo está aparecendo no seu edital, no edital da prova da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, como Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural. O que é a psicologia histórico-cultural? O modelo conhecido como psicologia histórico-cultural tem base no socio-interacionismo de Levi Vygotsky. Vygotsky, um dos educadores mais importantes do nosso tempo, um dos maiores nomes da educação mundial, traz um modelo onde ele vai valorizar, vai levar em consideração, dentro do processo de construção do conhecimento, da aprendizagem, a influência dos elementos históricos e culturais. Por isso, do nome de se chamar psicologia histórico-cultural. Essa psicologia histórico-cultural, ela se difere das outras correntes psicológicas da época por trazer à tona
por levar ao debate a figura, a importância da história e da cultura dos sujeitos. Além disso, o Vygotsky, esse autor tão importante, ele vai trazer para o debate uma perspectiva que nós chamamos de concreta, originária do marxismo. Na obra de Vygotsky, o marxismo tem peso primordial, peso fundamental. Essa concepção que retrata, que traz, que resgata, que valoriza a história e a cultura do sujeito pelos processos educacionais tem um contexto totalmente marxista, é fruto de um universo que o marxismo traz. O que o Vygotsky quer dizer com esse modelo? O que ele traz de grande diferenciação para esse debate? O Vygotsky vai fazer o seguinte, ele vai trazer o entendimento de que, para você compreender o ser humano, seus aspectos psicológicos, cognitivos, o seu desenvolvimento, a forma como ele constrói o conhecimento, é imprescindível que você consiga construir, que você entenda a história de vida desse sujeito, a cultura desse sujeito, de onde ele veio, quais as influências que ele passou, as suas interações. Por isso que esse modelo de psicologia, esse modelo de estudo da humanidade que o Vygotsky propõe, recebe também o nome de socio-interacionismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano é fruto das influências socio-históricas que ele sofre, ou seja, das interações sociais que ele constrói. Ok? Além disso, Vygotsky vai propor que esse modelo de análise, de entendimento do ser humano, leve, traga-se, seja resgatado e seja valorizado pela escola e pelas práticas educacionais. Saviani faz uso do pensamento vygotskiano. Saviani também defende que nós somos frutos das mediações que construímos. Vygotsky acreditava que a aprendizagem era fruto das mediações que o ser humano desenvolve com o meio. Saviani se apropria desse conhecimento e também traz, para fundamentar sua pedagogia histórico-crítica, essa concepção de que nós somos frutos dessa relação, desse entendimento, desse desenvolvimento que nos faz relacionar aquilo que é histórico, aquilo que é cultural. Todos ambos, Vygotsky e Saviani, apoiados no materialismo histórico dialético de Karl Marx. O que é esse materialismo histórico dialético? É uma concepção que entende que o homem é um ser concreto, em contrapartida às outras concepções que entendiam o ser humano apenas de forma abstrata. Como assim, professor? Os entendimentos históricos, tanto pela psicologia como pela sociologia, faziam olhar a própria filosofia que o homem era algo abstrato, ou seja, viam o homem de forma separada do seu contexto e da sua realidade. Karl Marx, Vygotsky, o próprio Saviani já fazem um entendimento diferenciado. Eles acreditam que só é possível entender o homem dentro do seu meio, ou seja, dentro dos seus aspectos concretos. O homem não é um ser abstrato, isolado de tudo que o norteia, de tudo que o circunda. Pelo contrário, o homem é um ser concreto. O ser humano é um ser concreto. O homem, a mulher, a criança, que existem dentro de um meio, e esse meio o influencia e faz com que ele tenha que pensar, com que ele tenha que entender as relações, as desigualdades, as lutas e os conflitos que circundam a sua história. Ok? Vamos continuar no slide. Fundamentada nesse materialismo histórico dialético, né? Esse materialismo que entende que o ser humano é concreto, ok? Na área de educação, as influências são o Snyders, Gramsci, Manacorda e o Bogdan Skolniks. Educação é uma das formas de promover as mudanças, isso é claro na obra de Saviani, ou seja, o Saviani entende, ele concebe que a educação é capaz de transformar, de mudar as estruturas sociais. Ela é capaz de transformar. Ele não vê a escola como salvadora da pátria, ou seja, ele é contra aquela concepção que a gente chama de salvadorista, como redentora dos males brasileiros, mas como uma das formas que precisa ser articulada com outras
e que também influencia outras. A escola não é apenas reprodutora da sociedade, ou seja, ela não reproduz, ela não é responsável por manter o modelo social existente, mas também pode ser uma das molas propulsoras para a mudança da sociedade na medida em que educa. Forma-se um novo homem. Pessoal, o que esse parágrafo quer dizer? O que a gente entende disso? Saviani compreende, defende que nós não podemos ter o caráter que eu chamo de salvacionista. O que é o caráter salvacionista? É aquele que entende que a escola é a chave para a correção de todos os males da sociedade. E isso não é verdade. A escola, ela não é a chave, ela não é a correção única e exclusiva para todos os males, todas as dificuldades, todas as enfermidades que permeiam a realidade social do planeta. No entanto, ele acredita que a escola, sim, é uma ferramenta essencial, primordial, de relevância indiscutível para a transformação dessa sociedade. Se a sociedade não muda com a escola, tampouco a sociedade vai mudar sem a escola. Ou seja, são os processos educacionais, os processos educativos, alguns dos também participantes, dos também construtores de um novo modelo de sociedade, de um novo modelo de país. Para eu pensar uma sociedade diferenciada, eu tenho que pensar a escola, ok? Isso é imprescindível. E outra concepção essencial, a escola não pode ser vista apenas, exclusivamente, somente como uma reprodutora social. A escola serve para reproduzir? Sim, a escola tem um papel de reprodução social muito evidente, muito franco e muito direto e sincero. No entanto, a escola também possui a função de minar o sistema. Como que ela mina o sistema? Através da transformação que ela gera por meio do rompimento com a alienação. Esse romper com a alienação é o que eu compreendo, o que eu entendo por emancipação. Essa capacidade de fazer, de possibilitar aos sujeitos serem emancipados, romper com esses paradigmas, com a alienação e com o contexto de reprodução da sociedade que os oprime e que os obriga a seguir pensando daquela forma. Ok? Vamos ao próximo slide. Quando explicita a pedagogia histórico-cultural, Saviani ressalta que essa teoria tem 3 tarefas. Isso daqui é muito essencial, candidatos. Quais são as 3 tarefas da pedagogia histórico-crítica? Primeiro, identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo, produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências de transformação. Segundo, conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. Provimento de meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas também aprendam o processo de sua produção, bem como as tendências de transformação. Pessoal, basicamente, o que o Saviani quer dizer com essas 3 tarefas da pedagogia histórico-crítica? Ele quer apontar para vocês as possibilidades de mudança, onde é possível mudar. Marquem isso no caderno de vocês, pensem nisso. Um elemento primordial da teoria do Saviani é o seguinte: se nós analisarmos todas aquelas tendências que eu chamo de progressistas, que são aquelas as quais eu tenho o predomínio, o pensamento marxista influenciando a base, e o entendimento que o papel da escola é mudar a sociedade, essas concepções, principalmente a libertadora e a libertária, elas têm o entendimento de que um modelo diferenciado de educação é necessário, é preciso. No entanto, elas pensam no seguinte: se você pensar essas tendências dentro de uma sociedade capitalista, elas seriam impossíveis de serem implementadas, uma vez que tanto o pensamento do próprio Paulo Freire, com a tendência libertadora, quanto o pensamento de Freinet e Miguel Arroyo, com a tendência libertária, são construídos e pensados para contextos diferenciados de sociedade. Dessa maneira, esses modelos de educação não teriam assim, uma possibilidade de ter uma aplicabilidade de 100% dentro da atual conjuntura social. No entanto, Saviani e o Libânia vão apontar justamente uma outra direção. Eles vão dizer o seguinte: olha só, o que vocês estão pensando é errado. É possível sim, independente do modelo de sociedade que nós estamos vivendo, onde existem uma série de elementos que aglutinam, que precarizam, que acabam por levar por
pelo precipício tudo que se desenvolve com a educação nacional, o que se percebe? E com a educação como um todo, o Saviani e o Libânio vão chegar e falar o seguinte: opa, peraí, é possível sim mudar a sociedade através da educação. No entanto, é preciso ter as pistas necessárias para isso. E é basicamente isso que eles vão colocar nessa tendência. As pistas, o entendimento deles do que seria possível ser feito para mudar, para revolucionar a sociedade, independente dela ser capitalista ou de base marxista. Vamos para o próximo item. Educação é uma das formas de promover as mudanças. Isso daqui é explícito na obra de Demerval Saviani. Ele não vê a escola como salvadora da pátria, o redentor dos males brasileiros, mas como uma das formas que precisa ser articulada e outras que também influenciam, ok? A escola não é apenas reprodutora da sociedade, mas também pode ser uma das molas propulsoras para a mudança da sociedade, na medida em que educa, forma-se um novo homem. Os conteúdos ganham uma importância fundamental para a pedagogia histórico-crítica. Destaque aí no material de vocês os conteúdos. Saviani foi muito criticado e sua pedagogia é taxada como uma renovação da escola tradicional conteudista. Pausa. Por que eu pedi essa pausa? Constantemente vocês vão ver autores que vão chamar o Saviani de conteudista, por criar uma teoria que ficou conhecida também como teoria crítico-social dos conteúdos, que leva em consideração excessivamente o conteúdo. O Saviani ele vai dizer o seguinte: tudo bem, eu posso ser taxado de ser tradicional. Lembram da tendência tradicional? Aquela que colocava que o professor era o topo da turma, ele era o ápice, ou seja, ele era o líder da turma, né? Funcionava como um transmissor. Ele apenas transmitia para o aluno o conteúdo que ele conhecia, ok? Esse transmissor ele tem uma função primordial de fazer com que o aluno construa conhecimento independente das condições, dos contextos da sociedade como um tal. Esse modelo de educação ele perpetuou por muito tempo. Mas o Saviani vai dizer o seguinte: não, a minha escola não é tradicional. Primeiro porque para ser tradicional ela tem que ser liberal tradicional. O modelo liberal tradicional é um modelo que se pauta, que é marcado primordialmente, essencialmente, por ter uma resistência a qualquer crítica, a qualquer pensamento crítico, reflexivo sobre o modelo de sociedade vigente. Com o Saviani isso acontece? Não, é justamente o contrário. O Saviani vai dizer o seguinte: a educação ela está ali para abrir mentes, abrir cabeças, fazer as pessoas pensarem. E o conteúdo é a chave para isso. É uma das chaves e das mais primordiais e importantes. Eu não posso querer mudar o mundo com um aluno que não sabe quanto que é o mais um. Eu não posso querer ter uma transformação em toda a sociedade encabeçada por um aluno que não sabe escrever um pequeno bilhete, um pequeno parágrafo. Ou seja, o conteúdo ele é imprescindível. Ele é a chave para a dominação, para o entendimento, para a compreensão de tudo que se está existindo aí e para, por que não, se tentar mudar isso. Ok? Continuando. No entanto, a escola tradicional de origem jesuítica tem uma base teórica radicalmente oposta à pedagogia histórico-crítica. E sua intenção é, por isso mesmo, diferente. Conservação do status quo social, enquanto a pedagogia histórico-crítica quer a mudança da sociedade e de sua organização. Conservação do statu quo. O que é essa conservação? É aquilo que eu estava chamando de manutenção. Além dessa manutenção, é aquele modelo que reproduz, somente reproduz, acontece aquele processo de reprodução. Ok? Esse é o contexto. Esse modelo reprodutor, esse modelo que a gente conhece tão bem, a gente chama de reprodutor, ele vai ter uma influência significativa dentro desse modelo que nós estamos estudando aqui, ok? O conhecimento é visto como uma arma, como instrumento de luta e de emancipação do proletário. Essa frase é muito forte e ela quer dizer muito. Pense só, a educação é um instrumento de luta e de emancipação do proletário. Mas mais do que isso, ela tem uma função muito importante. Olha só qual a função que ele coloca. A educação é como se fosse uma arma, capaz de mudar, de resolver, de transgredir
tudo que a gente defende, tudo que a gente entende por um modelo de educação que não é capaz de apoiar, de resolver nossas situações. Aquele modelo que foi conhecido como educação tradicional. Ok? A teoria histórico-crítica se preocupa com a forma como o aluno irá se apropriar deste conhecimento historicamente produzido. Para isso, busca na dialética. Professor, o que quer dizer dialética? Dialética quer dizer diálogo. Ou seja, é a relação entre diálogo. O que quer dizer diálogo? Diálogo quer dizer o seguinte, essa relação dialética. Quer dizer o seguinte, quer dizer que você vai buscar o diálogo. Ok? Ou seja, como que funciona isso, professor? Funciona da forma mais simples e tranquila do mundo. Você vai utilizar o conhecimento para mostrar para o aluno que existe possibilidade de se conhecer, de se entender o mundo que está à sua volta. Mas para isso é preciso que ocorra o diálogo, a troca, essa compreensão entre aluno e professor, entre aluno e aluno. O movimento dialético é o mesmo que o pensamento faz para apropriar-se da realidade. Ok? Saviani, 96, sistematiza a dialética em uma metodologia de ensino, propondo 5 movimentos. A essa metodologia, Duarte, 2008, chama de método inversivo, indo ao complexo, ao simples e voltando ao complexo reelaborado. Isso daqui está errado. E essas aqui estão certas, as duas. Vamos continuar. 5 movimentos propostos pela pedagogia de Saviani. Esses 5 movimentos são fundamentais. Vem aqui comigo, candidato ou candidata. Por que esses 5 movimentos são primordiais? Porque o Saviani defende o seguinte: o processo de ensino e aprendizagem, ele passa por uma lógica que vem da prática social, ou seja, o que é a prática social? É a minha vivência, o dia a dia, o cotidiano da criança. Depois desse processo que a gente chama de pesquisa inicial, ele vem para um próximo processo, um próximo passo. Esse próximo passo vai receber o nome de problematização. O que é a problematização? É o momento onde o professor faz perguntas, onde ele joga as perguntas. Por exemplo, digamos que você esteja estudando um tema água. Você vai falar tudo que você sabe sobre água. A água serve para eu tomar, a água tem uma função de matar minha sede, a água tem uma propriedade de lavar, a gente usa para lavar, tomar banho, uma série de coisas. Isso é o que ele pensa. Isso na prática social. Todo esse pensamento pautado o quê, pessoal? Na prática social desse aluno. Quando ele vai para o segundo tópico, é a parte da problematização. É aquele momento onde ele vai ser questionado sobre aquilo que ele está estudando, sobre aquilo que ele está pensando. É aquele momento onde ele vai fazer os choques e falar assim, opa, peraí, eu devia ter estudado mais isso. Opa, espera aí, isso daqui não ficou muito claro. Isso que é esse momento. Além disso, além dessa situação, é necessário que nós entendamos, que nós compreendamos tudo isso que está colocado. A questão do momento inicial, o momento intermediário são 3. Ele começa com esse processo que nós chamamos de questionamento, de você perguntar ao professor, de você chegar ao professor e entender e buscar saber sobre o que está acontecendo. E depois de passar por esse momento onde o aluno constrói o conhecimento, esse conhecimento ele não pode ficar somente com o aluno, ele tem que ser lançado na prática, através da prática social, ok? Então percebam, começa na prática social e termina na prática social. Durante esse período, o aluno não pode nem sequer assistir, fazer qualquer coisa do tipo que vá mudar, que vá transformar esse processo. Esse processo é muito característico. Lembrando que aqui tem uma coisa que é super importante. O Saviani, ele coloca que a prática social é o ponto de partida, ou seja, parte da prática e termina onde? Dá uma olhada aqui. Na prática. Tudo o que vier entre o primeiro tópico e o segundo tópico, eu vou chamar de teoria. O que vai vir, professor? Vai vir a problematização
a instrumentalização e um processo que eu chamo de catarse. O que é catarse? É o processo de incorporação desses conhecimentos, ok? Quando o conhecimento é incorporado seja lá pelo educando, pelo professor, pelo aluno, ocorre esse processo que eu chamo de catarse, ok? Ou seja, 5 movimentos propostos pelo Saviani. Primeiro, prática inicial. O que é essa prática inicial? Quer dizer que é o ponto de partida. Esse ponto de partida sempre sai da prática. A prática nada mais é do que a vivência do educando. Ok? O segundo tópico é problematização. Ou seja, você vai perguntar, você vai problematizar, você vai fazer o aluno quebrar a cabeça mesmo pensando, opa, qual que é a resposta para isso? Terceiro, instrumentalização. É onde a teoria vai entrar forte. Os princípios teóricos e práticos vão entrar forte com o Saviani. No sentido de entender, de visualizar, de conhecer, de ir lá e verificar como funciona cada um daqueles elementos. Ok? Catarse. Incorporação dos instrumentos culturais transformados em elementos ativos. Esse elemento também é primordial. Ok? E por último, como nós já havíamos falado, termina na prática. Ok? Prezados candidatos, espero que vocês possam ter construído conhecimento, entendido o que é essa pedagogia histórico-crítica. Para complementar o nosso estudo, existe uma lista de exercícios online que vocês podem fazer e entender um pouco mais sobre essa pedagogia histórico-crítica e sobre a psicologia histórico-cultural do nosso amigo Vygotsky. Ok? Muito obrigado e até o próximo encontro.